Depois do prejuízo, depois do erro escroto, CBF pune árbitro da partida entre Grêmio e CSA na Arena. O pênalti escandaloso foi repercussão no Brasil inteiro e também na América do Sul inteira. Sim, depois disso, a CBF puniu Matheus Candançan. O que adianta? Bom, talvez adiante para que os outros não façam a mesma lambança que ele fez. Mas para o Grêmio, desportivamente, não vai adiantar nada. O Grêmio está fora da Copa do Brasil. Vamos atualizar a situação de Wallace, porque um importante dirigente do Grêmio, depois da nossa informação ontem à noite, me mandou uma mensagem. E eu tenho algumas coisas para dizer sobre o negócio entre Grêmio e Wallace, ou sobre o interesse. E o Cruzeiro aceita negociar o Wallace? Vamos falar também sobre o Grêmio do final de semana, do domingo pela manhã, às 11 horas, contra o Bahia, que acaba de se classificar na Copa do Brasil, que está brigando por vaga na Libertadores e que provavelmente vai vir com time reserva a Porto Alegre. O Grêmio tem a obrigação de vencer, porque senão pode afundar de vez no Z4. Vamos falar também sobre a candidatura de Marcelo Marques e que tem a ver com Denis Abraão. É depois da vinheta. O momento político do Grêmio está se movimentando. O momento do Grêmio em campo não é bom. E o Grêmio precisa sair do Z4. A Sul-Americana tem que ficar em segundo plano. E o Grêmio, neste momento, tem que pensar em deixar o Z4. Uma nova queda em menos de 5 anos significaria 500 milhões a menos nos cofres. Foi 200 em 21 e hoje seria mais 300 basicamente. O Grêmio não pode correr esse risco. Então o Grêmio precisa vencer o Bahia no final de semana. Temos uma notícia boa? Temos. O Bahia classificou na Copa do Brasil e tem jogo duro contra o rival do Grêmio em Porto Alegre por vaga direta à Libertadores. Então, deve ser time reserva. Rogério Ceni deve trazer a Porto Alegre, óbvio, todo o elenco, mas utilizar reservas no jogo contra o Grêmio. Provavelmente os titulares estarão no banco, mas o time do Bahia contra o Grêmio deve ser um time reserva. Praticamente 100% reserva. E o Grêmio tem obrigação de vencer essa partida. Gente, a CBF puniu o árbitro da lambança do jogo entre Grêmio e CSA. O gol foi legal, não houve falta, o jogo iria para os pênaltis, e aí, se o Grêmio não passasse nos pênaltis, aí é outra história. Mas a CBF puniu o árbitro que fez a lambança no jogo do Grêmio. O que adianta? Talvez adiante de reflexão para que os outros parem de fazer cagada também. O fato é que a arbitragem no futebol brasileiro, se não é a pior, é uma das piores ou está na top 3 piores do mundo. A arbitragem do futebol brasileiro, ela é escandalosa, ela é ruim, ela é fraca. Depois do erro, a punição. Gente, vamos lá. Wallace. O interesse do Grêmio em Wallace, ele é real? Sim. O Grêmio confirma o interesse em Wallace. Ponto. Existe o interesse. Porém, o Cruzeiro quer recuperar o valor investido, que foi alto, acima de 30 milhões, quando contratou ele da Itália. O Grêmio tenta ou vai tentar apenas um empréstimo. Não tem dinheiro para comprar,
não vai comprar. Temos uma informação que o Wallace já conversou, tanto com o Felipão quanto com o Mano. Teria meio que um acerto verbal com o Grêmio e sim, aceitaria diminuir o seu salário para jogar em Porto Alegre. Ponto. Só que a informação que vem de BH é que o Cruzeiro aceita conversar para negociar o Wallace, mas não irá aceitar de forma alguma um empréstimo com opção de compra. Aceitaria sim o empréstimo com a cláusula de obrigação de compra avaliada em 5 de euros. E óbvio que o Grêmio não vai pagar 5 de euros pelo Wallace. Então, hoje, o que a gente tem é um interesse real do Grêmio no jogador. O jogador já falou com o Felipão e com o Mano. Aceitaria baixar os seus vencimentos para jogar em Porto Alegre. Gostaria de retornar a Porto Alegre. Mas o Grêmio não tem dinheiro para pagar o que o Cruzeiro quer. Então hoje um negócio é basicamente impossível. Porque o Cruzeiro aceita emprestar, beleza? Mas o Grêmio vai ter que botar uma obrigação de compra no final, tendo que pagar 5 de euros. Então tu não paga agora, tu não vai pagar agora, mas tu paga no meio do ano que vem. E aí já fica uma pendência para a gestão, para a próxima gestão. Para falar em gestão, Marcelo Marques, CEO e presidente da Marquespan, quer ser candidato à presidência. Só que na chapa que tem hoje Denis Abraão como candidato. E o Denis não abre mão de ser o candidato principal. Ele aceita o Marcelo como seu vice, mas ele não abre mão de ser o candidato principal. Esse movimento político ainda deve se movimentar, mas o ambiente do Grêmio político, né, já que estamos em ano de eleição, ele está sim se movimentando bastante. E a gente traz qualquer novidade que a gente tiver aqui no decorrer do dia e nas próximas semanas. Deixa o like, um abraço, valeu! Fui!